Vamos colocar aqui de uma forma bem básica tudo isso. O pensamento ele está criando confusão internamente, dentro de você. Nós precisamos compreender esse processo do pensamento em nós. As crianças, elas não têm qualquer noção da importância de descobrir isso, ainda na infância. Repare seus filhos, seus netos. Você, quando criança. É muito raro uma criança, quando ela começa a ter qualquer dúvida desse padrão de cultura onde ela está sendo criada. Essa padronização de movimento da mente dentro dela. É muito raro uma criança duvidar disso. Ter perguntas sobre isso. Tudo isso é visto dentro de uma norma muito comum a todos e encarado de uma maneira muito natural. Eu me refiro a esse modelo de pensamento que o ser humano tem. Ela percebe isso nela mesma e percebe isso em seus pais. O que não é de todo verdade. Ela nada percebe, nem nela, nem nos seus pais. Ela apenas segue esse modelo. Não há nunca numa criança, e depois que você se torna adolescente, jovem, adulto, parece que a situação ainda complica ainda mais. Não há numa criança, em geral, as crianças não se perguntam se é normal isso. Esses estados internos. Eu tenho encontrado algumas pessoas que, quando eu falo para elas que elas pensam, e elas pensam demais, elas pensam de uma forma anormal, e elas são infelizes porque vivem dentro desse padrão, elas olham para mim e duvidam disso. É muito normal você duvidar disso, devido ao nível de inconsciência que nós, desde criança, temos. Mas o fato é que o pensamento em você é o problema. Basicamente, é esse estado de movimento do pensamento acontecendo dentro de você, sem ser visto, sem ser percebido. Um pensamento que te orienta em direção a comportamentos, em direção a sentimentos, a emoções, a sensações, e um pensamento que distorce a percepção da realidade, te dando uma visão daquilo que surge, daquilo que aparece, segundo os critérios que ele tem. E isso ocorre no ser humano de uma forma inteiramente inconsciente. Vem sendo assim desde a infância. E aqui, quando você se depara com essa questão, quem sou eu? E essa é a proposta nossa aqui dentro desses encontros. A nossa alternativa aqui é dessa investigação da verdade, desse movimento interno. O que é basicamente esse movimento interno? E perceber de uma forma direta que é o pensamento a causa de todas essas complicações, perturbações, desordens, é o início de um trabalho sobre si mesma, sobre si mesmo. Em geral, para você já estar tendo contato com isso aqui dentro de um canal como esse, é que algo já surgiu dentro de você.
algo fora desse próprio movimento da mente está lhe despertando para algo fora dessa condição comum a todos, que é essa condição de educação, de cultura, de sociedade, de modelo de mundo. Esse é um modelo psicológico de mundo que o ser humano tem, que o ser humano vive. O seu problema não é você, o seu problema é aquilo que o pensamento diz sobre você, sobre o outro e sobre o mundo. Nesses encontros, nós estamos apresentando a você a oportunidade ou possibilidade. É uma possibilidade que se abre como uma oportunidade de se reconhecer, de descobrir algo em você além desse padrão, além desse condicionamento, além dessa confusão que a mente egóica representa. E o que é basicamente a mente egóica? Movimento de pensamento não percebido, não reconhecido, não identificado. O ego, basicamente, é um movimento de pensamento que ocorre dentro de cada um de nós, de uma forma inconsciente. Colocando assim de uma forma bem direta para você, suas preocupações, elas não têm realidade na consciência. E você basicamente é consciência. Por isso que eu disse que o problema não é você. O problema é o que o pensamento diz sobre você, sobre o outro, sobre o mundo e sobre a vida. Aqui, nesse instante, nesse momento presente, aquilo que está presente é essa consciência. Mas aí o pensamento aparece. E quando ele aparece, ele traz a história de uma identidade presente aqui. Uma identidade pessoal. Esse mim, esse eu. Essa pessoa que o pensamento diz que é você. E você, quando se identifica com isso, quando se confunde com isso, e essa tem sido a forma de vida comum a todos. Esse tem sido o padrão de comportamento de todos. Quando você faz isso aqui e agora, você tem, por exemplo, a preocupação. Mas não é só a preocupação. Você tem o sentimento que isso traz. A ansiedade que isso provoca. O medo que isso representa para essa pessoa que o pensamento diz que é você, que você acredita ser. Eu quero lhe convidar a ir além da ilusão do pensamento. E aqui, quando eu me refiro a pensamento, já ficou claro, me refiro à ilusão desse sentimento agregado ao pensamento. E aqui eu lhe falo da preocupação. E você não percebe a extensão do que estou dizendo quando uso a expressão preocupação. É a preocupação que não lhe deixa dormir. É a preocupação que lhe gera diversos estados internos de sofrimento. E isso se passa dentro de você de uma forma completamente inconsciente. E como é um padrão comum e encarado como algo normal, natural, você segue sua vida inteira dentro desse modelo. E você nunca faz a pergunta, afinal, isso é real? Isso é verdadeiro? Esse pensamento que ele diz é real?
o que estou pensando sou eu? Ou é o pensamento dizendo? O que está determinando esse modelo de pensamento presente aqui? Afinal, quem sou eu? Então, o ser humano vive nesse estado de desordem interna, de desordem de pensamento, de desordem de emoções, de desordem de sentimentos. Basicamente, em conflito, em sofrimento. E a causa, a base disso é o pensamento. O pensamento criou essa noção dentro de você de vida. A noção sobre quem você é, sobre quem o outro é e sobre o que a vida é. Assim, esses estados internos presentes em todos nós, em razão desse estado psicológico de condicionamento, de programação, de não compreensão direta do que isso representa, isso tem se mantido dentro de você como um pesado fardo. Aqui eu falei sobre a preocupação, mas a gente tem o medo em suas diversas formas. Tudo isso tem como base o pensamento. A ansiedade é parte do medo. Os estados internos e quadros depressivos, um olhar direto para isso irá lhe mostrar que são os pensamentos com os quais você se confunde, com os quais você se identifica. Isso porque lhe falta consciência. Consciência da verdade, dessa consciência que é você. Você está não consciente desta consciência que você traz. Essa consciência que você traz em si mesmo, ela está além desse movimento, que é o movimento da mente, que é o movimento do condicionamento psicológico. Alguém chama isso de ego-identidade, ou identidade egóica. Aquilo que não é você se passando por você, tendo como base uma noção de passado, e aqui nesse passado está a culpa, o remorso, o arrependimento, as coisas que eu não fiz que poderia ter feito, as coisas das quais eu me arrependo, as coisas das quais eu poderia ter me livrado. Então tem esse peso do passado para a ideia desse mim, desse eu. E isso é basicamente pensamento. Porque agora, aqui, como consciência, não há o passado. No entanto, esse passado continua voltando nesse e em outros formatos, criando essa dor, criando essa forma de sofrimento. Então fica muito simples compreender a razão da depressão, a razão de quadros como ansiedade e diversos outros como solidão. E tudo isso está acontecendo dentro desse movimento que é o movimento da consciência, que é o movimento da mente egóica. Então essa percepção ilusória de um passado criado pelo pensamento, sustentado pelo pensamento, isso é algo comum dentro de você. E quanto ao futuro, nós temos a mesma coisa acontecendo, a mesma realidade da mente se expressando. Então, o futuro
não é de remorso, não é de culpa, não é de arrependimento, mas é de sonho, de imaginação, de antecipação, e muitas dessas antecipações são puramente negativas, baseado na ilusão de um experimentador que experimentou no passado alguma coisa, que não quer vivenciar de novo. Então, temos a questão do futuro. Então, notem que é sempre o pensamento dentro de você formulando isso. Por quê? Porque aqui, nesse instante, não existe futuro, não existe passado. Todo o passado que você pode ter agora aqui é aquele que o pensamento traz. E todo futuro que você pode ter aqui é aquele que o pensamento traz. O que a verdade revela é que não há nada como o pensamento, como sendo uma realidade presente na vida. A vida, ela está acontecendo segundo a verdade determinada por essa consciência. O pensamento, ele entra traduzindo, interpretando, ele entra julgando, ele entra fazendo comparações, ele entra criando imagens, quadros. O pensamento é só um fenômeno existencial que aparece nesse cenário, mas como uma aparição que vem e vai. O pensamento não é parte da vida. A vida é o que está aqui agora acontecendo. A vida é essa consciência. O pensamento é uma aparição ou um desdobramento fenomenal, como um material de sonho. À noite você tem um sonho e se apresenta um mundo para você. E quando você acorda, percebe que aquele mundo se foi. Aquele mundo foi produzido pelo pensamento. Assim, o pensamento é aquilo em você que apenas produz crenças, imaginações, imagens que aparecem e daqui a pouco desaparecem. Esse é o sentido da palavra imaginação. E você até hoje dá muita importância ao pensamento. Está por demais envolvido com essa confiança no pensamento. O pensamento não é real. Nenhum pensamento dentro de você trata com a realidade. Nenhum pensamento dentro de você diz o que é real. É porque algumas coisas parecem acontecer e parece que o pensamento previu aquilo, que o pensamento criou uma identidade para dizer, olha, eu sou real. Isso não é um fato. É que o seu aparente pensamento é apenas um fenômeno dentro dessa aparente situação que surgiu, ou parece ter acontecido. A verdade é a vida como ela é, e a vida como ela é essa consciência. O trabalho da realização da verdade sobre si mesmo é o reconhecimento disso, é o reconhecimento do seu ser. Quando esse poder divino, quando esse poder da graça desperta dentro de você, quebra esse modelo, que é o modelo do pensamento. O despertar desse poder, o despertar desta presença divina, coloca esse corpo e mente dentro de uma condição livre desse padrão de condicionamento egóico e, portanto, livre do pensamento. Isso acontece em razão desse autoconhecimento. Então, o autoconhecimento traz o despertar desse poder divino, que é o poder da Kundalini, que é o poder desta presença, que é o poder desta consciência. Então, isso realiza uma mudança aí, em toda essa estrutura
psicológica e física. E esse contato com a vida como ela é, livre desse modelo de tempo criado pelo pensamento, que é o psicológico tempo criado por esse modelo de ideias, imaginações. Então, o fim desse tempo psicológico, nessa estrutura, nesse corpo-mente, é a realização da verdade do seu ser. E isso é esse estado livre desse caótico movimento do pensamento, que, por sinal, é inquieto, agitado, desordenado. Ele é obsessivo, ele é compulsivo e não é real. Essa consciência sobre si mesmo é a consciência da verdade do seu ser e o fim para esse modelo. Ok? Esse é o assunto. Se isso é algo que lhe toca, se é algo importante para você, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vamos trabalhar isso juntos. Ok? É aqui que você se vê dentro de uma condição onde você começa a desconfiar que há algo errado com esse modelo psicológico de existência que você carrega. Ou seja, você começa a desconfiar que essa condição